Olá, queridos! Que bom ter você de volta conosco aqui para mais um estudo temático da Palavra de Deus. No dia de hoje, descansando com os antepassados. Você já sabe que durante essa semana nós estamos falando sobre a natureza do homem, né? Entendendo um pouco mais a natureza humana, o que acontece com o ser humano no seu processo de vida até que ele vá para a sepultura. E eu queria que você já pudesse se inscrever no nosso canal, se você não se inscreveu ainda, deixar sua curtida aí, para que nós possamos entregar esse vídeo para muito mais pessoas. Nosso foco aqui é alcançarmos os 40 mil inscritos no canal, para que a mensagem continue sendo entregue para muito mais pessoas. Então, pegue sua Bíblia e venha comigo no tema de hoje, Descansando com os Antepassados. E eu tenho uma pergunta também para você hoje. E a pergunta é a seguinte: sabendo que pessoas boas e pessoas más, elas vão para o mesmo lugar quando morrem, o que isso nos ensina a respeito da natureza da morte? Se tanto pessoas boas quanto pessoas más descem à sepultura, o que a gente aprende sobre a natureza da morte? Eu queria ler para você o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 33. Diz assim: descansou Ezequias com seus pais, e o sepultaram na subida ao sepulcro dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhes apresentaram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Parece que muitas vezes nós, ao lermos 1 Crônicas e também o livro de Reis, nós percebemos o surgimento de um rei, ele sobe ao trono, a ascensão do rei ao trono, ele desenvolve seu trabalho e depois ele morre e depois vem um outro rei. E há um rodízio ali entre reis que temeram a Deus, que foram fiéis aos ensinamentos do Senhor, que conduziu a nação para mais perto de Deus, mas também nós vemos reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, que trouxeram ídolos, que trouxeram a depravação moral para o povo de Deus. E tanto um quanto o outro foram para a sepultura, foram para o mesmo lugar. Aquele que temia a Deus morreu e voltou e foi para a sepultura para se aproximar dos seus antepassados que já tinham morrido. Porque naquela época eles tinham o costume de sepultar os seus mortos juntos com os seus antepassados. A começar, por exemplo, por Abraão. Quando ele sai da terra que ele morava e foi para a terra que Deus havia mostrado para ele, ele compra ali um pedaço de terra entre os cananeus e ele então utiliza essa terra para o sepultamento de Sara, e posteriormente ele é sepultado. Depois Isaac também é sepultado ali, Jacó, né, é sepultado depois que ele morre lá na terra do Egito. José traz ele para sepultar ali em Macpela, que foi um pedaço de terra que Abraão comprou. Havia essa tradição na cultura oriental. Nossa cultura ocidental já é um pouco diferente, mas mesmo assim, às vezes, eles separam, né? As pessoas separam um local para que coloque ali todos os mortos da família, né? Mas o que a gente percebe é que tanto os que temiam a Deus foram para a sepultura, quanto aqueles que fizeram o que era mal perante o Senhor. Três aspectos significativos para a gente entender aqui sobre essa ideia de descansar com seus antepassados. Primeiro, nós vemos aqui uma perspectiva de que mais cedo ou mais tarde chegará um momento em que precisaremos descansar dos nossos labores, das nossas lutas, das nossas fadigas. Mais cedo ou mais tarde, eu e você iremos para a sepultura. Iremos cessar as nossas atividades aqui. E esse é um ponto interessante, porque nós precisamos desenvolver tudo que temos que desenvolver de planejamento, de projetos, agora, enquanto estamos com vida, e fazermos bem feito. Porque para onde a gente vai não tem planejamento, não tem nenhum tipo de perspectiva de fazer algo melhor. Então aproveite agora para fazer tudo o que você precisa fazer, porque logo, logo, se Jesus Cristo não voltar, nós iremos para a sepultura.
Segundo aspecto que eu queria destacar aqui, que inclusive é o que o Alberto Tim também endossa aqui no guia de estudos, é que a convicção de sermos os primeiros, de não sermos os primeiros e os únicos a seguirem a trilha indesejável da morte, pois nossos antepassados já estiveram antes de nós. Ou seja, nós não somos os primeiros a descer na sepultura, nem também seremos os últimos, né? Nós seguiremos o fluxo natural dos nossos antepassados, especialmente porque eles também foram pecadores como nós. E por conta da natureza pecaminosa, eles já desceram à sepultura, por isso que nós acabaremos também nos juntando a eles, né? Porque nós herdamos a mesma natureza pecaminosa deles. E por fim, o terceiro é que, ao sermos nós sepultados ali perto deles, não estamos sozinhos, mas permanecemos juntos mesmo durante a inconsciência da morte, né? Ou seja, muitas famílias acabam sepultando seus queridos juntos, ali próximo um do outro na sepultura, né? Um ao lado do outro. É como se fosse uma certa reunião ali de familiares, um próximo do outro, mas nenhum tem relação, nenhum tem diálogo, nenhum desenvolve planos e projetos ali com os seus antepassados. Estão ali apenas aguardando o momento da ressurreição, aguardando o momento final, onde Jesus vai voltar e vai colocar um ponto final na história do pecado e consequentemente, também colocará um ponto final na história da morte. Mas o que mais importa para nós é que, se cremos em Cristo, que Ele é o nosso Salvador e é o nosso Senhor, quando Ele voltar, ressuscitaremos e estaremos para sempre com Ele. Isso é o que importa. Estarmos com os nossos antepassados, se tão somente vivermos na fé de Cristo Jesus. Vivemos confiantes em Cristo Jesus, de que Ele irá voltar e nossa família estará reunida não mais na sepultura, mas reunida com vida na presença do Autor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus te abençoe e que você possa, enquanto está com vida, se entregar verdadeiramente a Cristo, você e seus familiares, e se a morte chegar para você e seus familiares antes da volta de Jesus, que você possa ressuscitar na primeira ressurreição, para estar ao lado de seus entes queridos, vivendo a eternidade. Ótimo dia para você, que Deus te abençoe.